Boa tarde, irmãos. Estou fazendo este hino para o culto à noite, né? São 16 horas e 1 minuto. Vamos entoar o hino de número 343, irmãos. Sempre firme. Minha morada Jesus assegura, paz e conforto na luta feroz. Dá-me teu braço, transporta-me à altura, onde escutar poderei tua voz. Vem dar-me paz, ó meu Jesus, dá-me teu braço, ó Cristo. Vou perecendo longe da cruz, e eu em clamar insisto. Triste procuro refúgio ao teu lado, volta-me a paz, o descanso me vem. Quando na terra me achar desprezado, glória terei noutra pátria de além. Vem dar-me paz, ó meu Jesus, dá-me teu braço, ó Cristo. Vou perecendo longe da cruz, e eu em clamar insisto. Quando da morte cercar-me a tristeza, fim da jornada do mundo cruel, certo terei neste dia certeza de me alegrar sobre o imenso do céu. Vem dar-me paz, ó meu Jesus, dá-me teu braço, ó Cristo. Vou perecendo longe da cruz, eu em clamar insisto. Eu em clamar insisto, né? O crente nunca pode desistir de buscar a presença do Senhor. Nós vamos cantar ainda o hino próximo, 344, Deus cuidará de ti. 344. Só que são 5 estrofes, nós vamos cantar a primeira, a segunda e a quinta estrofe somente. Se vocês quiserem em casa cantar as 5 estrofes, os irmãos podem cantar, tá bom? Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera a sua mão, que cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Segunda estrofe. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dai salvação, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Quinta. O que é mister te pode dar, quem cuidará de ti. Nos braços teus te sustentar, pois cuidará de ti.
Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de mim. E sempre firme, porque a minha morada, Jesus assegura. Vamos orar, irmãos? Vamos pedir a bênção do Senhor? Obrigado, ó Deus, por podermos cantar hinos de louvor ao Teu nome. Também, ó Deus, agora que vamos, em continuidade do culto, ler a Tua palavra, que ela possa, ó Deus, ser o alimento espiritual para a nossa alma, para o nosso espírito. Eu oro a Deus em favor de minha vida, da vida de cada um dos meus irmãos e irmãs, e suplico a bênção do Senhor, ó Deus, por cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Que o Senhor Jesus Cristo possa estar ajudando cada um desses amados. Se há alguém que está assistindo esse vídeo e ainda não confiou em nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que hoje, ó Deus, o Senhor possa tocar neste coração e esta alma possa se render aos pés de Cristo, arrependido dos seus pecados, pedir perdão e buscar do Senhor não só o perdão, mas a purificação de todos os seus pecados e também a vida eterna. Eu oro a Deus e suplico a bênção do Senhor, que o Espírito Santo de Deus esteja movendo os corações, para que eles possam entender a Tua palavra, para que entendendo possam ser salvos e edificados. Eu oro e peço em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, Deus abençoe a sua vida, que essa semana possa ser uma semana frutífera e que você possa ser ricamente abençoado por Deus. Nós vamos ler Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, nós vamos ler do versículo 14 até o versículo 25. São 11 versículos. Josué capítulo 24, versículos 11 até o versículo 25. Versículo 11 começa assim: E passando vós o Jordão, e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus, e os perizeus, e os cananeus, e os heteus, e os girgazeus, e os heveus, e os jebuseus. Porém, os entreguei nas vossas mãos, e enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, não com a tua espada, nem com o teu arco. E eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades em que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses, as quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi agora ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir, a nós e aos nossos pais, na terra do Egito, na casa da servidão. E os que têm feito esses grandes sinais, e o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho, pelo meio do qual passamos. E o Senhor expulsou de diante de nós a todos estes povos, até ao amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor,
porquanto Deus é santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes ao Senhor e servirdes a deuses estranhos, então ele se tornará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes ao Senhor para o servir. E disseram: somos testemunhas. Deitai, pois, agora fora aos deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus, e obedeceremos a sua voz. E assim naquele dia fez Josué aliança com o povo, e lhes pôs por estatuto e direito em Siquém. O nosso tema hoje à noite é fazendo uma aliança com Deus, ou renovando a aliança com Deus. Irmãos e irmãs, né? A gente pensou que no começo de junho agora nós iríamos começar, talvez até precariamente, os nossos cultos na igreja. Mas o governador do estado prorrogou para mais 15 dias a quarentena e nós não podemos nos reunir ainda. E mesmo quando nós tivermos autorização, nós vamos ter que nos organizar para podermos estar na igreja, né? E então ainda precisamos continuar orando e nos unindo juntos em oração e vendo os vídeos, né? Passando os vídeos também para outras pessoas que você tem contato. Passe esse vídeo para que outras pessoas possam ser abençoadas com a mensagem da palavra do nosso Deus. Tá bom? Lembrando que neste mês, pastor Alisson e Miriam são os missionários que vão receber a oferta que os irmãos vão destinar para eles. Dê a sua oferta, deposite na conta da igreja e avise o irmão Luciano da sua oferta para o pastor Alisson e a irmã Miriam. Tá bom? Muito bem, irmãos. Quero desejar também um feliz aniversário aos irmãos que estão fazendo aniversário hoje e os que fizeram os dias anteriores na semana passada. Deus abençoe sua vida, que você tenha muitos anos de vida ainda na presença do Senhor. Amém? Deus te abençoe, viu? Nosso texto de Josué, né? Como fazer aliança com Deus ou como renovar a nossa aliança com Deus, né? Os irmãos sabem, já estudaram lá no livro de Êxodo, capítulo 12, verso 37 e 38, em que dos 600 mil que marcharam a pé do Egito, somente Josué e Caleb entraram na terra prometida, né? Porque todos os outros morreram por causa do pecado, da rebeldia, por terem quebrado a aliança com Deus feita através de Moisés. Foram enterrados no deserto e somente seus filhos puderam continuar a caminhada para a terra prometida. Então havia uma geração, depois que morreram aqueles que tinham feito aliança com Deus através de Moisés, tinha uma nova geração de pessoas jovens que precisavam fazer uma aliança com Deus. O Senhor tinha operado no meio deles muitas maravilhas, abrindo o mar, parando o Jordão para que o povo atravessasse em seco. Também parou o sol e a lua, e muitos outros milagres Deus tinha feito naqueles dias. Mas mesmo vendo os milagres que Deus estava fazendo, o povo continuava pecando contra o Senhor. Então Josué chamou essa nova geração para fazer uma aliança com Deus. Para Josué e Caleb, aquele momento era um momento de renovação de aliança,
porque eles tinham feito uma aliança lá com Deus através de Moisés, e eles permaneceram fiéis e por isso eles não morreram. Mas o resto do povo era a primeira vez que estava para fazer a aliança com Deus. Da parte de Deus, irmãos, esta aliança continuava sendo aliança fiel. Mas da parte do povo era preciso ou fazer uma aliança ou renovar a sua aliança com Deus. Da mesma forma nós hoje, irmãos. Talvez você já é convertido, já aceitou a Cristo como Salvador há muitos e muitos anos na sua vida. E com o passar do tempo você começou a se esfriar, começou a desvanecer na sua fé. E hoje você está sendo exortado a renovar a sua aliança com o Deus que te salvou. O nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Renovar essa aliança. Como ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 11, né? Esta é a aliança, a minha aliança, a aliança do Novo Testamento. Aliança com o meu sangue, que foi derramado na cruz do Calvário por você. Então o Senhor Jesus fez uma aliança comigo e com você. E nós precisamos, se já temos, renovar essa aliança, fortalecer a nossa aliança com o Senhor. E se você que está me ouvindo ainda não fez uma aliança com Deus, que hoje você possa arrepender-se dos seus pecados e pedir ao Senhor Jesus perdão e salvação. Ele perdoará você, lavará você de todos os seus pecados com o sangue que ele derramou na cruz do Calvário, e ele então fará uma aliança perpétua com você. E para sempre você estará com ele, tanto aqui como na eternidade. Então eu gostaria hoje à noite de falar sobre, primeiro, irmãos, vamos falar tem dois tópicos aqui, né? Fazer uma aliança e renovar uma aliança, né? Vamos aprender com Josué, que foi fiel em sua aliança para com Deus, como ele ensinou a sua geração em relação a esta aliança com Deus. Josué capítulo 24, versículo 14, ele diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Então Josué aqui, ele fala que esta aliança que nós temos com Deus tem que ser uma aliança de temor. Ele diz: temei ao Senhor e servi-o com sinceridade. Então, a primeira coisa que Josué fala para o povo, para fazer uma aliança com Deus é: agora, pois, temei ao Senhor. E ele usa aqui duas coisas muito importantes na nossa vida, irmãos. Ele diz: e serviu, e ele coloca, com integridade e com fidelidade. Integridade e fidelidade, né? Serviu com integridade, irmãos. Ou seja, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, fala isso. Nós devemos servir a Deus por inteiro e não servir a dois senhores, como Mateus 6, 24 fala. Esta aliança deve ser voluntária, de coração, com consciência. Por isso, irmão e irmã, Josué perguntou ao povo 3 vezes, e eles responderam que queriam servir a Deus 3 vezes. Olha lá, versículo 16. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses. Então eles responderam 3 vezes. 3 vezes perguntou Josué se eles estariam dispostos a servir ao Senhor. E eles 3 vezes responderam que queriam servir ao Senhor. Versículo 21. Então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. E pela 3ª vez, eles falam no versículo 24. E disse o povo a Josué:
serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Então veja que Deus, Ele quer que você sirva-o com integridade. Servir a Deus com integridade é amar ao Senhor Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de toda a nossa força. Não posso dividir a minha vida com Deus e com algum outro Deus desse mundo. Eu tenho que servir a Deus integralmente, irmãos. Também ele disse lá, e com fidelidade, ser fiel a Deus em tudo e em todo lugar. Ser fiel a Deus, irmãos, é cumprir seus compromissos, como falaram espontaneamente que queriam servir a Deus. Olha o versículo 16, eles falando, nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos outros deuses. Então eles espontaneamente queriam servir a Deus. Eles queriam servir a Deus espontaneamente, irmãos. No versículo 19, Josué adverte que eles não poderiam fazer esse compromisso, porque se eles faltassem, Deus os castigaria. Muitas vezes não entendemos isso, mas faz parte do temor de Deus que devemos a Deus. Muitos pensam, como disse Paulo, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça mais abunde? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Está lá em Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2. Achando, irmãos, então, que Deus, por ser amoroso e perdoador, sempre vai perdoar depois. E isso é um engano, irmãos. Se nós fizemos uma aliança com Deus, nós temos que entender que Deus, Ele vai ser o nosso Deus, e nós precisamos ser fiéis a Deus. Porque senão, irmãos, se nós não formos fiéis ao compromisso que nós um dia estabelecemos com Deus, Deus vai nos disciplinar. Porque a Bíblia fala isso lá em Hebreus, que pai não disciplina os seus filhos. Quanto mais Deus, irmãos, disciplina a cada um de nós que toma por seus filhos. Então, quando nós não somos fiéis a Deus, Deus certamente irá nos disciplinar, irá nos castigar, porque nós não somos fiéis a Deus. E ele dá uma outra ordem aqui ainda, né? Ele diz aqui, deitai fora os deuses, né? Deitai fora os deuses, versículo 14 aqui ele fala, servir a Deus com sinceridade, com verdade, com fidelidade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Então, esse temor a Deus implica em abandonar toda a idolatria. Deus quer exclusividade, irmãos. Tem um versículo aqui em Isaías 42, 8. Abra sua Bíblia em Isaías 42, versículo 8. Isaías 42, 8. A palavra de Deus diz assim, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. O que Deus está dizendo aqui, irmãos, primeiro, que não existe outro Deus. Quando nós deixamos a Deus para adorar um outro Deus, o que nós estamos fazendo com rebeldia, querendo servir a deuses feitos por mãos humanas. E que por detrás dessas mãos humanas está Satanás, o príncipe deste século. O príncipe deste século. Então, Deus, ele requer de nós que nós temamos a ele e que nós abandonemos todo tipo de idolatria, irmãos. Deus quer exclusividade. Isso significa que devemos deixar tudo em favor do Senhor. Isso significa que deixamos tudo que não é do Senhor para viver para o Senhor. Tudo o que nos toma o lugar de Deus em nossas vidas. E
ao deixarmos todas essas coisas, nós colocamos o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Irmãos e irmãs, nós temos que abandonar muitas coisas, irmãos. Nós temos que abandonar as crendices. Nós temos que abandonar as vaidades. Nós temos que abandonar os costumes que ficamos agarrados. A libertação de Deus, irmãos, o Senhor Jesus, daquele que o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, uma libertação de Deus é uma libertação real. Quando você deixa de ser escravo do pecado e agora você vai pertencer ao Senhor Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós precisamos temer a Deus, irmãos, de modo a nem olhar o que Deus não aprova. Que Deus nos ajude nisso. Porque se você quer ser temente a Deus, você tem que entender isso. Que nós precisamos temer a Deus de tal modo que nós não vamos olhar nada que Deus não aprove. Isto é temer a Deus, irmãos. Servindo ao Senhor com integridade, com verdade, com fidelidade, renunciar a tudo que não é e não agrada a Deus. Faça uma aliança de temor com Deus, irmãos. Um pacto de, antes de tudo, pensar o que seria a vontade de Deus para você fazer a vontade de Deus na sua vida. Não tome atitudes precipitadas. Pare, pense, ore a Deus. Senhor, é a tua vontade isso que eu vou fazer? Então aí com convicção no seu coração, baseado na palavra de Deus como nós vimos hoje de manhã, nós vamos tomar a melhor decisão e vamos tomar uma decisão com temor ao nosso Deus. Também, irmãos, Deus, por nos amar, a palavra de Deus diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus nos amou. O mundo aqui são as pessoas. E porque Deus nos amou, Ele quer fazer uma aliança de temor comigo e com você. Josué, capítulo 3, versículo 5. Josué, capítulo 3, versículo 5. Abra sua Bíblia lá em Josué 3, 5. A palavra de Deus diz assim: Disse Josué também ao povo: Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Então o Senhor Deus, Ele quer fazer uma aliança, porque o nosso Deus é um Deus santo, um Deus zeloso. Ele quer fazer uma aliança conosco. Josué conhecia o Senhor e sabia disso. Por isso, era preciso santidade. Ele havia visto a glória de Deus várias vezes sobre o monte, quando falava com Moisés e ouvia a voz do Senhor como trovão. O Salmo 104, 7 fala isso. Precisavam se santificar para enfrentar as lutas espirituais que teriam e receber a interferência milagrosa de Deus, os livrando de todo o mal. Por isso, quando Josué fala aqui no capítulo 3, ele fala: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Deus iria estar no meio do povo, mas para que isso acontecesse, o povo tinha que se santificar. Como o Senhor disse: sede santo, porque eu sou santo. Então, irmãos, Deus quer fazer uma aliança de santidade conosco. Você tem que buscar se santificar para Deus, irmãos. Uma outra coisa que vai fazer você desenvolver o seu temor a Deus, Ele quer fazer uma aliança sua com a palavra de Deus. Josué capítulo 1, versículo 7 e 8. Josué capítulo 1, versículo 7 e 8. A palavra de Deus diz assim: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele, dia e noite,
para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, a palavra de Deus, ela fala aqui que nós precisamos nos esforçar, ter bom ânimo para fazer tudo conforme a palavra de Deus. E não podemos nos desviar da palavra de Deus, nem para a direita, nem para a esquerda. E termos uma vida de prudência, conduzirmos a nossa vida prudentemente por onde quer que nós andemos. Aonde quer que você esteja, você tem que brilhar, irmãos, por Jesus. As pessoas têm que olhar para você e ver Cristo vivendo na sua vida. Brilhando, brilhando, quero brilhar como a luz. Brilhando, brilhando, sempre brilhar por Jesus. Nós devemos em qualquer lugar, irmãos, brilhar por nosso Salvador e Senhor, o nosso Jesus Cristo, Deus, Filho, com o Pai e com o Espírito Santo. E ele continua dizendo, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto na palavra de Deus está escrito, irmãos. Então, fazer uma aliança com a palavra de Deus. Josué desafia o povo de Israel a fazer essa aliança, e nós também somos desafiados a fazer essa aliança com a palavra de Deus. A primeira recomendação que Deus deu a Josué, quando ele começou o seu ministério, foi que não se apartasse da palavra, nem se desviasse dela de modo algum, pois a palavra seria seu manual de orientação e a sua proteção, irmãos. O segredo do sucesso de Josué era de que sempre seguia as instruções do Senhor, ouvindo a voz do Senhor. A arca da aliança, que tinha dentro as tábuas da lei, sempre ia à frente das batalhas e caminhadas. Por isso o rio se abriu e as muralhas de Jericó caíram. Quando a palavra de Deus vai à nossa frente, nós temos a luz em nosso caminho. O Salmo 119, 105 fala isso, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Não podemos, irmãos e irmãs, colocar esta luz embaixo, e sim acima e à frente das nossas vidas. Mateus 5,15, abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 5, versículo 15. Evangelho de Mateus capítulo 5, versículo 15. A palavra de Deus diz, não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Esta palavra alqueire era uma capa que eles tinham, que eles colocavam, eles diminuíam a intensidade da sua lâmpada, da sua lamparina, e para gastar menos azeite, mas eles não desligavam a lâmpada, a candeia, colocavam lá sobre para poderem dormir. Mas a função daquela candeia ou daquela lamparina era iluminar, irmãos. Se ela estiver apagada, ela não serve para nada. Ela só serve quando ela está iluminando. Ela foi feita para isso, para iluminar. E nós temos que aprender, irmãos, que a palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. Então ela tem que dirigir a nossa vida. Tudo que eu e você formos fazer, nós temos que observar a palavra de Deus para ver que se o que eu estou fazendo está baseado na palavra de Deus, e se estiver, então eu vou estar com esta aliança com Deus e a sua palavra, e eu vou estar fazendo certo e vou ser bem sucedido no que eu estiver fazendo. Este foi o segredo de Josué. Josué sempre seguia as instruções do Senhor, ouvindo a voz de Deus.
A Bíblia, irmãos, é o nosso guia. A Bíblia nos mostra o caminho que nós devemos seguir. Em todos os momentos de nossa vida, nós podemos consultar a palavra de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, lá fala que ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar em justiça. Então a palavra de Deus ela é útil para todas as áreas da nossa vida. Ensinar, repreender, corrigir, educar em justiça a nossa vida. A palavra de Deus. Então nós temos que fazer uma aliança com a palavra de Deus, irmãos. Faça com o Senhor uma aliança de ler a sua palavra, de colocar a Bíblia como seu livro de cabeceira. Leve-a na viagem e por onde for. Não faça nada sem antes buscar, consultar a palavra de Deus. Mas não leia a Bíblia como um manual de sorte. Estude-a, examine-a, como Jesus ordenou em João 5,39. Examinai as Escrituras. A fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus, irmãos. É como ter fé sem participar de uma escola bíblica. Ouvir pregações e ler a Bíblia. Romanos 10,17 fala que é impossível. Muitos cristãos são infantis, bebês em Cristo, porque falta a elas, conhecimento da palavra de Deus. Como o Senhor disse a Oséias, o meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento. E este conhecimento é o conhecimento da palavra de Deus. Oséias capítulo 4, versículo 6. A palavra de Deus, irmãos, é a verdade que nos liberta e que nos dá todo o suporte para nós vivermos aqui no mundo. João capítulo 8, versículo 32 fala: e conhecereis a verdade, que é a palavra de Deus, e a verdade vos libertará. Deus quer fazer uma aliança com você, meu amado irmão, minha amada irmã. Ele quer renovar se você já é. Ele quer fazer uma aliança com você que ainda não é salvo por Jesus Cristo. Você precisa entregar sua vida a Jesus. Você precisa pedir perdão dos seus pecados a Ele. E você precisa falar: Senhor, a partir de hoje, eu não vou mais dirigir a minha vida. Minha vida está nas Tuas mãos. Dirige a minha vida, Senhor, pela Tua bendita e santa palavra de Deus. Faça essa aliança com Deus hoje, se você ainda não fez. Mas se você já fez uma aliança no passado, eu te exorto neste momento a você fazer uma aliança, uma renovação de aliança com Deus. Nós precisamos renovar a nossa aliança com Deus, irmãos. A renovação é importante, nos dá mais ânimo, fôlego, para nós prosseguirmos daquele momento para frente. Porque se você está desanimado, pare agora. Clame ao Senhor e fala: Senhor, eu quero renovar a minha fé, a minha aliança, o meu pacto com o Senhor, para que eu possa, a partir de hoje, renovado, continuar a minha caminhada cristã até o encontro com o Senhor. Nós não podemos, irmãos, deixar o nosso compromisso com Deus. Nós não podemos entender, irmãos, que Deus, Ele é supérfluo em alguns momentos na nossa vida. O nosso compromisso com Deus deve ser um compromisso que fazemos e cumprimos. E não compromisso que fazemos e não cumprimos. Eu já ouvi muito essa frase de pessoas que não são muito honestas nos seus negócios, né? Eles vão lá, fazem suas negociações, assinam o contrato, passado alguns meses param de pagar, e quando vem a cobrança eles dizem: devo, não nego, pago quando puder. Ora, nós temos que ser fiéis, irmãos, nos nossos compromissos terrenos, mas no nosso compromisso com Deus, mais fiéis ainda nós devemos ser. O Senhor, irmãos, é imutável e permanente. Ele é eterno. Então, nós precisamos de tempos em tempos nos avaliar e ver se pecamos contra o Senhor, quebrando nossa aliança com Ele.
Então, se quebramos nossas alianças com Ele, nós devemos pedir perdão ao Senhor e recomeçar, pois o Senhor, irmãos, firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, Deus não nos deixará ficar prostrados, porque o Senhor segura a nossa mão. Salmo 37, versículo 23 e versículo 24. Se você ainda não fez, então, meu amado ouvinte e assistente deste vídeo, uma aliança com Deus, aproveite esta oportunidade. Arrependa-se dos seus pecados e confie em Cristo como Salvador da sua vida. Mas se você já fez uma aliança com Deus, renove-a a cada dia, para que o Senhor nosso Deus eterno, que não falhará em suas promessas, possa firmar os teus passos, possa ajudar você a não ficar prostrado, porque o Senhor te segurará pela mão. Que o Senhor Deus abençoe a sua vida durante o percurso dela e durante esta semana. Renove a sua vida com Deus. Renove a sua aliança com Deus. Faça agora uma oração. Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça diante de Deus e fale com o Senhor a seguinte coisa, se você ainda não confiou no Senhor e não fez uma aliança de salvação. Diga: Senhor Jesus Cristo, eu sei que eu sou um pecador miserável. E eu sei que se eu morrer agora, eu vou para a condenação eterna, o lago de fogo e enxofre. Ó Deus, eu não quero ir para este lugar terrível. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor morreu por mim naquela cruz e derramou o seu sangue. E depois foi sepultado e ao terceiro dia o Senhor venceu a morte. E entrou no céu, o primeiro de muitos que entrarão lá. Por isso, Senhor Jesus, eu quero vir agora neste momento e pedir que o Senhor perdoe todos os meus pecados. Eu não mereço, mas o Senhor me ama. E eu quero neste momento clamar ao Senhor por misericórdia na minha vida. Me perdoa, Senhor, e me salva. Também, Senhor, eu quero neste momento clamar ao Senhor que o Senhor me ajude a não só confiar no Senhor como meu Salvador, mas que eu possa viver aqui neste mundo, cada dia da minha vida. Faça essa oração e entregue a sua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo, Deus eterno, todo-poderoso. Meu amado, minha amada irmã, se você já chamei de irmão ou irmã, então você fez essa aliança, mas você tem pecado contra o Senhor. Você tem sido rebelde contra o Senhor. Eu exorto você, porque o nosso Deus é um Deus misericordioso. A sua misericórdia se renova a cada dia, a cada manhã. Então o Senhor Deus, Ele se compraz na nossa vida, porque nós somos seus filhos. E Ele quer continuar nos ajudando, segurando a nossa mão e não nos deixando prostrado. Então clame ao Senhor, renove sua aliança com o Senhor, para você ter um novo impulso, um novo ânimo para continuar a sua carreira de servir ao Senhor aqui neste mundo. Peça ao Senhor Jesus, diga a Ele agora: Senhor Jesus, me perdoe, Senhor, porque eu pequei. O Senhor sabe a minha vida toda. E eu quero neste momento renovar a minha aliança com o Senhor. Eu quero lutar contra os meus pecados e eu preciso da ajuda do Senhor para vencê-los. Porque o Senhor falou com Caim: cabe a ti dominar o teu pecado que bate à tua porta. Ó Deus, me fortalece e me ajuda para que o pecado não prevaleça sobre a minha vida. E que eu possa, Senhor, como crente, dar um bom testemunho de Cristo aqui neste mundo. Eu faço essa oração no nome precioso de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que fez essa oração. Que Deus te abençoe para fortalecer você, para que você dê um bom testemunho de Cristo, mesmo em momentos difíceis. E nós estamos passando por um desses. Que Deus abençoe a vida de todos nós. E que possamos, unidos, estarmos andando nos caminhos do Senhor.
Obrigado por você estar até aqui comigo e ter visto esse vídeo até o fim. Espero que o Senhor Deus te abençoe. Que essa semana seja uma semana proveitosa para cada um dos irmãos e irmãs. Um grande abraço e até quarta-feira, quando nós vamos prosseguir com o estudo de Mateus capítulo 26, que nós estamos estudando. Deus abençoe, irmãos.